Repita assim comigo, ó. Você não viu, mas está lá. Aí toda vez que eu perguntar assim, ó, vocês estão comigo? Você vai falar isso rápido. Você não viu, mas está lá. Quer ver? Ó, vocês estão comigo? Nossa, foi quase igual. Vocês estão comigo? Começou a melhorar. Obrigado. Até o final vai ficar bom. Até o final vai ficar bom. Então vamos lá. Pra gente começar legal, eu queria fazer um recap. Bilíngue, hein? Eu queria fazer um recap das últimas séries, porque na verdade essa série que a gente vai viver agora, ela faz parte de uma trilogia. Então a gente vai fazer um recap das outras séries. A primeira série que a gente viveu dessa trilogia chamava Eclésia. A Eclésia dava pra gente um sentimento de pertença à Igreja de Cristo. Nós, como cristãos católicos, nós entendemos que nós acreditamos em totus e iesus, Jesus completo, cabeça e corpo. Todo mundo que vai nas minhas pregações já sabe disso de cor, né? Cristo é a cabeça da igreja e nós, como igreja, somos o corpo místico de Cristo. Então, quando a igreja fala, quem fala? Não, pelo amor de Deus. Quando a igreja fala, quem está falando? Isso. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E na primeira série dessa trilogia, nós aprendemos a aprofundar na fé católica. Porque a maioria dos brasileiros diz que tem uma fé e ele não conhece a fé que professa. É ou não é, mano? A gente fala que é católico e não conhece a fé que a gente professa. Então, na primeira série dessa trilogia, a gente aprofundou na nossa própria fé. A Bíblia fala que a gente tem que estar pronto o tempo todo para dizer o motivo da nossa esperança. O motivo da nossa esperança é Cristo completo, cabeça e corpo. Vocês estão comigo? Você não viu, mas está lá. Você não viu, mas está lá. Na segunda série dessa trilogia, a gente falava sobre ígnis, um fogo que não se apaga. A gente discutia se eu faço parte dessa igreja, se eu sou parte do corpo místico de Cristo, se eu sou de fato cristão, católico, apostólico, romano. Por que às vezes as pessoas ficam na igreja e uma galera sai da igreja? O que eu preciso fazer para não sair da eclésia, não sair da comunidade, não parar de congregar com os meus irmãos? O que eu preciso para não estar fora do corpo de Cristo? Como eu faço para o ígnis, o fogo nunca se apagar? Nós aprendemos algumas chaves poderosíssimas: dependência, compromisso, maturidade. É verdade ou não é? Então, primeiro nós aprendemos qual fé a gente professa, e depois nós aprendemos como é que a gente faz para não parar de professar essa fé, para não ir embora. Nós aprendemos que nós precisamos ser fiéis e não leais. Porque leal é aquele que, quando aparece outra proposta que parece melhor, vai embora. Leal é aquele que, a despeito da promessa, abraça uma proposta. Nós aprendemos que, para ser dessa igreja, para o fogo não se apagar, nós precisamos ter uma coisa que chama fidelidade. Onde nós aprendemos sobre fidelidade? Quando eu falo fiel, o que vocês pensam? Relacionamento, mas qual específico? Ai, caraca, não é isso. Mas com Deus precisa, com Deus precisa. Onde vocês veem uma promessa de fidelidade? Isso, aleluia! Vocês estão comigo? Você não viu, mas está lá. No casamento a gente vê uma promessa de fidelidade, não de lealdade. Por que é uma promessa de fidelidade? Uma promessa de fidelidade é assim, ó: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte e com Deus, até que a morte nos una mais. Cara, é muito diferente com Jesus. Mas o que ele pede pra gente é uma promessa como uma promessa de casamento. Não interessa o cenário. Para o fogo não se apagar, eu preciso abraçar a promessa a despeito da proposta. Não interessa o que se levantar. Eu fico com o que Jesus disse. Amém ou amém? Amém. Então, eu fico na igreja de Cristo porque sou fiel, porque aprendi que dependo dele. Para onde irei, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu entendi que fora desse Cristo, e fora da igreja desse Cristo, fora do corpo de Cristo, eu não tenho vida. Por isso eu não saio. Então, Mateus, como é que a gente fecha essa trilogia agora? A gente começa uma série hoje que chama Rúbricas. Repita comigo, Rúbricas. Santo Deus. Rúbricas. Isso. Alguém sabe me responder o que é uma rúbrica? Só você tem. Boa, mas não é dessa rúbrica que a gente está falando. Alguém quer coroinha, o cerimoniário? Você é, né? O cerimoniário?
Isso, mano. Rúbricas. É essa assinatura também. Mas as rúbricas que a gente vai falar aqui, é sobre as rúbricas do missal romano. Mateus, mas a eclésia não já foi? Já foi. Mas a partir desse mistério de ser igreja, o nosso pastor, o nosso líder, o Kelvin, ele teve uma inspiração do Espírito Santo muito maluca, velho. Um dia ele chegou em mim e falou assim, mano, pensei numa nova série pro Romanos 8. Caraca, levei um pastor. Porque o pastor é assim, velho, aprenda uma coisa, como bons liderados que nós precisamos ser. O nosso líder, ele tem uma visão que vai além da nossa. Deus partilha coisas com a nossa liderança que ele não partilha com a gente. A nossa liderança às vezes tem uma intimidade muito específica com Deus, ele foi chamado a guiar um povo. Então, quando o seu líder estiver sonhando com algo, não joga um balde de água fria nele. Quando ele chegar com uma super ideia, se eu estou empolgado e falar, cara, pensei numa série nova, não fala, nossa, mano, que paia. Não faz isso, velho. Isso mata uma liderança, velho. Na moral, ajuda o seu líder a sonhar. Todo bom líder precisa de um sonhador do lado dele. Aprendam isso. Todo líder precisa de um sonhador do lado dele. O cara pode até não saber liderar, mas ele sabe sonhar junto. Cara, meu Deus, pensei numa série muito doida. O cara escutou, ele já começa a falar assim, moça, vamos assar uma vez. Você lembra da série Disruptivo, velho? Quem tava aqui na Disruptivo? Mano, eu lembro quando o pastor falou isso a primeira vez, eu achei uma bosta, mano. Eu falei, mano, pensei numa série, pensei no nome, Disruptivo. Eu tô assim, ai meu Deus, é meu Kelvin, velho. O que é disruptivo, mano? Ele começou a falar todo empolgado no meu coração, só tava assim, mano, que parada paia. Passou uns dias, eu tava assim, nossa, mano, disruptivo é muito doido. Porque o cara teve um negócio de Deus ali, velho. E quando seu líder tiver uma emoção de Deus, abraça, mano. Você pode não ter entendido na hora, mas ele já entendeu algo em Deus que você ainda não entendeu. Então, antes de jogar um balde de água fria, sonha junto. Amém ou amém? Amém. Vocês estão comigo? Você não viu, mas está lá. Viu, ó? Você não viu, mas está lá. Deus já colocou algo no coração do seu líder. E o Kevin veio falar comigo de uma série chamada Rúbricas. Ele falou, velho, eu piro uns negócios assim de cerimoniário e tal. E aí, velho, eu lembro que no missal tem umas letrinhas vermelhas assim, ó, que o padre não fala. Eu assim, pô, achei que o rolê do missal tava lá, o padre fala, né? Então eu entendi que o que é a missa é o que tá no missal. Qual missa que você gosta? Eu gosto da missa do missal. E a missa sertaneja? Não, eu gosto do missal. Então, mano, tem umas letrinhas vermelhas lá que o padre não fala. Normalmente é o gestual, né? Vai estar escrito lá, e agora abra os braços. Agora erga o corpo de Cristo. Isso são as rúbricas. Mas Deus não entende nada. Quando o pastor falou, também não entendi não. Qual que é o rolê? Existem coisas na vida com Deus que as outras pessoas não vão ver. Vocês estão comigo? Tá vendo que está começando a fazer sentido? Na missa tem coisa que você não viu, mas está lá. Tem uma oração que ela é gestual. Tem uma oração que ela não é falada, mas tem algo que corrobora com uma liturgia, com toda uma mística que existe na Santa Missa. E sabe onde mais precisa existir rúbricas? Pergunta para mim, aonde, Mateus? Aonde, Mateus? Na sua vida. Nós, enquanto cristãos católicos, que fazemos parte de uma igreja, que entendemos a eclesiologia, que entendemos que nós temos que congregar, ser igreja uns com os outros, que ser igreja é ser só, mas também é ser unidade. Nós que queremos que esse fogo não se apague, precisamos ter vida de secreto. Você não entendeu? Nós que somos igreja e queremos que o fogo nunca se apague, que queremos nunca debandar, apesar das propostas que nos oferecem, precisamos ter uma vida de secreto com Deus. Precisamos ter segredos com Deus. Nem tudo é para ser testemunhado. Nem tudo é testemunho. E bota a mão na sua cabeça agora, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor Jesus, eu ministro agora sobre a minha mente, sobre o meu espírito e sobre a minha boca, maturidade. Amém. Olha aqui para mim agora. Você precisa ter off com Jesus, velho. Quarto, lembra do Mateus capítulo 6, versículo 6? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza o teu Pai no secreto. As rúbricas é sobre uma vida de secreto. É sobre o que as pessoas não leem, porque quem lê é o padre. Aquilo lá não está para o coroinha ler, não está para o cerimoniário ler, muito menos a assembleia. Está para o padre ler.
Vão ter coisas entre Deus e você que é só entre você e Ele. Tudo que hoje é visível e exposto precisa de um tempo de escondimento. Toda árvore frondosa que dá frutos precisou ser semente, está escondida debaixo da terra. Você pegou, amigo? Tudo que hoje é forte, tudo que hoje aguenta tempestade, toda árvore frondosa que o vento balança e ela não cai, todo ministro hoje que você vê dando fruto, precisou ter um tempo de escondimento, onde ninguém conhecia, onde ninguém sabia, onde ele sofria sozinho, aliás, com Deus. Precisou de rúbricas. Uma fé madura é uma fé com cicatrizes profundas. Uma fé madura é uma fé que foi ferida e curada. Hoje eu chorava e falava com Deus assim, hoje, isso não foi 10 anos atrás. 10 anos atrás eu comecei a falar com Deus assim, cara, eu entendi o que o Senhor me chamou para fazer. Mas hoje eu chorava, olha que loucura. 10 anos atrás, eu começava o meu processo de conversão mesmo, eu tive uma experiência com Deus e eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Fala comigo, 10 anos atrás. Deus, o que o Senhor quer de mim? Me pede o que eu vou fazer. Aí eu abri a Bíblia. E você quer escutar Deus, mas a Bíblia está fechada. E eu falei, me fala. Eu abri Jeremias capítulo 1 e comecei a ler. E Deus falava, desde o ventre da sua mãe, te escolhi, te consagrei para ser profeta das nações. Aí Jeremias fala, Jeremias fala, Deus, mas eu ainda sou muito novo. E Deus o responde dizendo, não digas que tu és jovem, não diga que tu és jovem, porque eu te mandarei, você vai, e eu colocarei as palavras na tua boca. Você vai falar aquilo que eu mandar para quem eu mandar. Eu falei, caraca, minha resposta é ser a mesma de Jeremias, eu só tenho 14 anos. E ele já me respondeu, né? 10 anos atrás. Eu não pregava, né, obviamente. 10 anos atrás eu recebi uma promessa e hoje eu estou caminhando sobre ela. 10 anos atrás. Só que eu pedi a Deus para falar comigo e abrir uma Bíblia, muitos anos atrás eu vi uma avó ajoelhada com o Novo Testamento na mão lendo. Para eu entender que Deus falava através da Bíblia, começou muito antes. Para eu ter a fé e a certeza que Deus iria me responder e que eu não abriria uma passagem aleatória e que todo mundo abre nessa passagem, foi para eu entender que Deus estava falando comigo. Muito tempo antes. Começou a ter rúbricas. Eu comecei a ter segredo com Deus. E aí hoje à tarde, uma pessoa que escutou a voz de Deus, uma pessoa que começou a viver a promessa de Deus, hoje à tarde, antes de vir para cá, eu chorava e falava com Deus assim, parece que é tudo mentira, parece que o Senhor me enganou. Eu sei que o Senhor não mente, mas eu abri a Bíblia, eu te escutei falar comigo, eu tinha certeza que era o Senhor que estava falando comigo, e agora eu não estou vendo as coisas se cumprir, e agora tudo que eu pergunto é, será que era tudo coisa na minha cabeça? Porque se era tudo coisa na minha cabeça, tem 10 anos que eu estou vivendo tudo coisa na minha cabeça. Cara, fala comigo de uma forma que eu tenho certeza que o Senhor está falando. 10 anos, velho. Mas Deus, quanto tempo demorou você preparar essa pregação minha vida toda? Você entende que isso foi uma ferida profunda? Hoje, eu chorava e colocava em xeque, não a fala de Deus, mas se eu realmente o escutava. Eu falava para ele, como eu vou pregar para o seu povo, se eu não tenho certeza se o Senhor está falando comigo? Eu, como profeta, o profeta só fala daquilo que ouve. Se você abrir sua Bíblia em Ezequiel 37, Deus fala para o profeta assim, profeta, esses ossos ressequidos podem voltar a viver? E aí o profeta responde para Deus assim, o Senhor é que sabe. E aí Deus fala para o profeta, então fala para esses ossos. E o profeta fica calado. E aí Deus começa a ministrar, ossos ressequidos. Aí o profeta fala, ossos ressequidos, voltem à vida. Ele fala, voltem à vida. Porque o profeta só fala daquilo que ele ouviu. Vocês ainda estão comigo? Hoje à tarde eu chorava e falava para Deus, como eu vou pregar para o teu povo se eu não te ouvir? Por isso eu estava maluco antes de vir para cá. Porque um pouco antes de vir, o roteiro estava pronto.
E aí eu fui pro banheiro, velho, meu banheiro é um dos lugares da minha casa mais abençoado, porque eu rezo muito no banheiro, velho. Eu rezo muito, porque o celular sai da minha mão, mano. Vocês pegaram essa? No banheiro, não tem como eu ficar com o celular. Eu até boto uma musiquinha, eu dou glória. Mas não tem como eu ficar mexendo no celular. Parece que no outro tempo todo, o celular está na minha mão, tem um trem ligado, tem um pensamento na minha cabeça. Outro lugar que eu rezo muito é no trânsito, porque não tem como eu ficar com o celular. Aí eu desligo de tudo e rezo. Tem entendido de Deus que eu preciso ficar menos com o celular na mão. E aí eu estava lá no meu banheiro, e aí eu escutei Deus falar comigo, velho. Caraca, por isso que eu cheguei aqui maluco, elétrico. Porque na hora que eu escutei Deus falar comigo, eu falei, agora eu tenho uma palavra para o teu povo. E aí eu comecei a orar em línguas, igual um maluco na minha casa, velho. Eu bem que eu estava sozinho, porque minha mãe não entendeu nada. Eu comecei a orar em línguas muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Comecei a falar com Deus. Deus, eu entendi, Jesus. Eu entendi o que o Senhor quer para o seu povo. Muito melhor, eu entendi o que o Senhor quer para a minha vida. E eu comecei a orar muito assim, velho. Muito, muito, muito. E como foi bom voltar a ouvir a Deus, velho. Ou melhor, como foi bom ter certeza de que de fato é Deus que fala. A despeito do cenário. Eu acredito na promessa. Vocês estão comigo? Vocês não viram, mas está lá. Antes de eu contar para vocês, vocês não viram. Mas uma fé madura, uma fé ferida. É uma fé que passa por esses momentos de crise, mas não para na crise. E onde a gente foi ferido e curado, um dia a gente testemunha. Mas antes de ser testemunho era rúbrica. Repita comigo, rúbrica. Rúbrica. Deixa eu ver se eu já falei tudo para nós rezar. Estou dando para dar glória. Glória a Deus. Vida de secreto, intimidade, relacionamento. Vocês sabiam que para o padre ler as rúbricas e de fato vivê-las, porque o padre vive a rúbrica? Você entende que a rúbrica é uma oração que ela não é falada, ela é vivida? Vocês entendem a profundidade dessa série que Deus ministrou no coração do Kelvin? Deus tem nos chamado para um tempo de menos fala e mais vivência. Se nós entendemos que nós somos igreja e que nós precisamos ter um fogo que não se apaga, agora Deus nos convida a viver esse fogo que não se apaga dentro da igreja. Falando menos, vivendo mais. Falando menos, vivendo mais. Até que a gente comece a falar daquilo que a gente vive no Espírito. Andar no teu Espírito e falar do que eu vivo com você, do que eu vivo. Rúbricas é sobre uma oração que ela é vivida. Eu tenho um monte de marca no meu corpo e conto um monte de história para os outros. Não é a história dos outros, é a minha história com Deus. Chegou um tempo para a nossa juventude, Romanos 8, de parar de dar o testemunho do outro e dar o nosso testemunho. E antes de ser testemunho, precisa ser rúbrica. Precisa ser vida de secreto. Para o padre ler e viver a rúbrica, ele passou por um tempo de processo, por um tempo de escondimento. Ele era seminarista antes dele estar no altar, no púlpito, no presbitério lá, lendo a rúbrica e vivendo a Santa Missa. Ele passou por um tempo de escondimento, de semente. A rúbrica é sobre entender que a gente é semente. A rúbrica é entender que todos nós somos uma semente de santidade, uma santidade em potencial. Que precisamos ser regados, adubados e, acima de tudo, precisamos morrer. Porque a semente que não morre para si, não cresce e vira árvore. Vocês ainda estão comigo? Vocês não viram, mas está lá. Nós precisamos de intimidade. Intimidade pressupõe tempo junto. Intimidade pressupõe passar tempo junto, velho. Se vocês chegam e contam seu segredo com uma pessoa que você viu a primeira vez, vocês são malucos. São idiotas. Intimidade pressupõe tempo junto. É uma verdade. Se você expõe a sua intimidade, seja do seu corpo, seja da sua mente, para uma pessoa que você acabou de conhecer, você está sendo idiota. Homens, se você deita com uma mulher que você acabou de conhecer, você está sendo um idiota. Mulheres, se você deita com um homem que você acabou de conhecer, ou com seu namorado, que seja, você está sendo um idiota. Porque intimidade pressupõe tempo junto e preço pago. Pergunta para um padre qual que é o preço que ele paga para viver intimidade com Deus que ele vive. Pergunta para um esposo, para uma esposa, qual que é o preço da intimidade. A gente quer a glória, mas não quer o preço. A gente quer ser árvore, mas não quer ser semente.
A gente quer falar e orar sem fazer a rúbrica. Intimidade pressupõe tempo junto. E tempo junto muitas vezes vai ser estudo, às vezes vai ser lágrima, às vezes vai ser cara no pó, testa no chão. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Quem trouxe a Bíblia? Pega a sua Bíblia em nome de Jesus, pra gente acabar. Não, vamos ir rezar, ué. Acaba a pregação. Obrigado, viu, irmão? Obrigado. Não dá uma salva de palmas esse cara. Mano, se toda vez que eu pregar, se tivesse um incendiário desse jeito, se um cara que fala, não, calma, nossa, mano. Ainda bem que eu vi, caraca. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Se você não tiver com a Bíblia aí, anota. Se você tiver com a internet, pesquisa no Google. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Se não tiver achado, anota para você ler em casa, daqui a pouco você já faz uma rúbrica. Começa a viver com Deus lá na sua casa, no secreto. Amém ou amém? Vocês estão comigo? Agora vocês vão ver uma coisa que vocês não viram, mas está lá. Contextualizar para vocês. Todo mundo conhece Davi? Davizão, derrubou Golias, gigante, pedrada na cabeça, músico, tocava harpa, gostava de uma mulherzada. Não tem esse cara? Dançarino, poeta, ele, bravo demais, amo esse cara. Esse Davi estava prestes a lutar com Golias. Ele chega lá, vê um cara gritando lá que queria um homem para lutar com ele. Ele chega e fala assim: quem é esse incircunciso filisteu que está envergonhando o povo de Israel? Alguém sabe me dizer qual era a profissão do Davi? Era pastor. Pastor de ovelhas. Eu amo os pastores, velho. Amo. Acho que é por isso que eu amo Kelvin. Amo pastores, amo esse ministério pastoral. Amo quem consegue guiar a gente. Amo quem pastoreia. Davi era um pastor de ovelhas. E aqui eu entendo por que Jesus gosta tanto dos pastores de ovelhas. Olha o que Davi fala, ó. Davi replicou: seu servo é pastor de ovelhas. Se chega um leão ou um urso e agarra uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, o ataco e arranco a ovelha de sua goela. Se ele me ataca, eu o agarro pela juba e o mato a pauladas. Seu servo é capaz de matar leões e ursos. Pois bem, esse filisteu incircunciso que desafiou o exército de Deus vivo será como um deles. E Davi acrescentou: Javé me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Vocês estão comigo? Quando Davi enfrentou um urso e um leão, ninguém estava lá. Ninguém estava lá. Ah, Mateus, então eu acho que eu não entendi. Deus mandou o urso e o leão para treinar o Davi, para quando o Golias chegasse, ele matasse o Golias, porque ele já tinha matado um urso e um leão. Não. Sabe por que não? Deus não divide a glória dele com ninguém. Se a gente parte do pressuposto que Deus usou um urso e um leão para treinar Davi na porrada, a gente entende que Davi ficou bom de porrada, e na porrada ele ganhou do Golias. Olha o que ele fala no versículo final, no versículo 37. Davi acrescentou: Javé me livrou. Quem livrou ele? Então foi porque ele era bom de porrada? Sabe o que eram os ursos e leões? Deus treinou Davi para confiar. Davi entendeu que ele não venceu o urso pela força do próprio braço, que ele não venceu o leão pela força do próprio braço, mas ele entendeu que se existia um Deus que livrava ele de um urso e de um leão, quem era aquele incircunciso filisteu? Davi era um homem que tinha rúbricas. Ele foi treinado e forjado na confiança, porque quando não tinha ninguém lá para ver ele, existia um Deus que viu. Quando não tinha ninguém para te ver, amigo, Jesus te viu. Jesus te viu no seu pior momento. Jesus te viu no urso, no leão, quando você tinha que defender a sua dignidade. Deus te viu. Deus nos treina. Então você entende que os ursos e leões, eles não são descuidos de Deus, mas na verdade eles são cuidados de Deus. Meu filho entende, não é na sua força, é sobre mim. Então Deus que me livrou do urso e do leão, me livra do incircunciso filisteu, me livra do Golias. Isso é rúbrica. Vida de secreto.
Antes dele levantar o braço, estender os braços e falar: ei, Golias, vou te quebrar, maluco. Deus já tinha ministrado no coração dele: confia em mim, porque sou eu que te livro. Confia em mim, porque sou eu que sou a sua força. Confia em mim, porque sou eu que te guardo. Hoje Deus quer ministrar isso no nosso coração. Rúbrica sobre uma vida de secreto. Igual Davi. Quando ninguém vê, quando ninguém sabe, você não viu, mas está lá. Você não viu, mas está lá. Fica de pé para parecer que está acabando. Eu queria dizer que as rúbricas, finalizo aqui minha fala. Eu queria dizer que as rúbricas são a nossa história com Deus. História essas que nos forjam e nos projetam para aquilo que Ele quer. As rúbricas nem sempre vão ser coisas boas, necessariamente boas. As rúbricas às vezes vão ser nossas quedas, aquelas que ninguém vê. Hoje, graças a Deus, o Mateus, que a galera acha que é legalzão e que eu sei que é um vacilão, largou um monte de pecado público. Eu não vivo mais a minha vida de pecado público, mas ainda existe um monte de queda no secreto que vocês não viram, mas está lá, infelizmente. Existe uma palavra bíblica que Deus fala: é na sua fraqueza que você é forte. Sabe por quê? Porque quando a gente é fraco, a gente entende que a nossa força não dá não, e aí a gente chama quem pode. Então, na minha fraqueza, eu grito: Jesus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver nessa bagunça que eu estou. Jesus, eu não aguento mais viver nessa desordem que eu estou vivendo. Jesus, olha para o meu quarto, está uma bagunça, eu não tenho força para arrumar meu quarto. Jesus, eu não aguento mais ser um aluno ruim na minha pós-graduação. Jesus, eu não aguento mais olhar para o meu paciente, tratá-lo e não vê-lo curado. Jesus, eu quero ser um profissional melhor, um pregador melhor, um formador melhor, mas eu quero ser um esposo melhor para o Senhor. Eu não aguento mais ser esse bosta que eu sou. Aí me fortalece. Agora você entendeu. As rúbricas muitas vezes vão falar das nossas quedas, das quais a gente não parou nelas. As rúbricas às vezes vão ser daquelas vezes que a gente caiu e Jesus nos alcançou com a misericórdia dele. As rúbricas muitas vezes vão ser das nossas quedas, minha filha, mas das vezes que a gente entendeu que a gente não foi feito para ficar no chão. Jesus, eu caí, eu sou um merda, me levanta do chão. E aí Jesus imprime uma rúbrica no nosso coração. Agora você entendeu que não é sobre quantas vezes você caiu. Santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que a partir da prova da misericórdia passa a cair cada vez menos e levantar cada vez mais rápido. Esse é o santo. Eu até caí, mas eu entendi que eu não nasci para ficar no chão. Começa a cair menos e levantar cada vez mais rápido. Irmão, eu caí hoje. Hoje eu já estava mandando mensagem para a paróquia. Tem confissão aí? Tem confissão. Preciso mimizou, mas Deus não aguenta ver um padre. Irmão, eu quero muito ser santo. Eu preciso. Senão eu não vou para o céu. Eu nasci para ir para lá. Tem uma morada lá me esperando. Meu esposo está lá me esperando. Então eu preciso ser santo. Então eu pequei hoje. Você acha que eu quero esperar amanhã? Queria dizer para vocês que uma vida de secreto não é sobre fiz muito hoje e amanhã eu não faço. A vida de secreto não é só sobre intensidade. E também não é só sobre constância, fazer um pouquinho todo dia tá bom. A vida de secreto que Deus está nos chamando hoje é uma vida de ser constantemente intenso. Nossa, Matheus, mas parece pesado. Cara, não é não. Deus começa a ministrar nos nossos corações algumas rúbricas, para que a gente caia e levante cada vez mais rápido e passe a cair cada vez menos. Para que a gente passe a governar acima do pecado, porque a gente vive no tempo da graça, e a graça não é um aval para viver no pecado, muito pelo contrário. É sobre Jesus, se eu fui alcançado pela tua graça, eu quero responder à sua graça, com uma vida reta, com uma vida justa, a partir dessas rúbricas que o Senhor imprimiu no meu coração. Nesse momento agora que a gente vai finalizar orando,
Eu queria que a gente fosse intencional e que a gente fosse intenso na nossa oração, não pelo barulho, ou pela gritaria, ou pela correria, mas para que a gente pudesse orar também hoje com o nosso corpo. Então, quando eu te pedir assim, levanta os seus braços, pelo amor de Deus, não é um jargão católico, não é um jeito de orar específico, não, é porque as rúbricas também é sobre um gestual. Então hoje, na nossa vida de secreto, eu queria inaugurar um tempo na sua vida que você não vai orar mais só com a sua boca, mas você vai passar a orar com o seu corpo. Amém ou amém? Amém. Não, pelo amor de Deus. Amém ou amém? Amém. Eu queria inaugurar hoje, profetizar, porque Deus me constitui profeta, e como profeta eu quero profetizar na sua vida um tempo novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje você não vai orar mais só com a sua boca, você vai passar a orar com o seu corpo, você vai passar a orar com o seu olhar, você vai passar a orar com o seu sorriso, você vai passar a orar com o movimento, você vai passar a orar no grito, na lágrima. Tudo que tiver na sua vida vai dar glória ao Senhor, porque é como Davi escrevia nos Salmos e cantava para Jesus: tudo aquilo que respira, tudo aquilo que existe, louve ao Senhor. Então hoje essas rúbricas vão começar a gritar no nosso coração: com tudo que existe, eu quero orar. Todo o meu gestual, as minhas lágrimas se elas vierem, a minha dança se ela vier, as palavras se elas vierem, mas alguma coisa precisa brotar no nosso coração, porque as rúbricas não é sobre aquilo que a gente sente, porque o sentimento ele é fugaz e ele passa. A rúbrica é alguém que decidiu racionalmente e intencionalmente: Jesus, hoje eu vou te adorar. As rúbricas é sobre alguém, porque as rúbricas a gente lê, e se lê, passa pelo intelecto. Aprendam, pelo amor de Jesus Cristo, a fé reverbera nos sentimentos, mas ela repousa na inteligência. A fé, ela perpassa, ela reverbera nas sensações, mas ela repousa numa decisão racional. Jesus, com tudo que tenho que sou hoje, eu vou orar. Levante os seus braços agora, em nome de Jesus. Mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Levante os seus braços. Começa a orar agora. Fala: Jesus, hoje eu quero que essas rúbricas elas sejam impressas no meu coração. Eu quero ter um coração marcado pelas experiências com o Senhor, para que eu não vá mais embora. Jesus, eu quero ter um coração marcado por rúbricas, para que toda vez que a proposta vier, eu permaneça em fidelidade. Jesus, marque o meu coração com a rúbrica da fidelidade. Jesus, me coloca nessa forja para que eu possa te amar mais. Jesus, me coloca na forja da maturidade. Jesus, hoje de forma intencional e racional eu quero orar, Jesus. Imprime rúbricas no meu coração. Jesus, se eu ainda não tenho nada no meu coração, se meu espírito ainda não está rubricado com o gestual da adoração, Jesus, imprime hoje. Inaugure hoje um tempo de secreto na nossa história. Porque a gente quer inaugurar um tempo de intimidade, é tempo de Mateus 6,6, entra no teu quarto e fale com o Pai no secreto. Um tempo de secreto, uma vida devocional, uma vida de oração do Santo Texto, uma vida de Santa Missa, uma vida de constância e intensidade, uma juventude que bota fogo no mundo, porque o fogo começou a queimar dentro primeiro, o fogo começou no quarto antes de incendiar o mundo.